Você já parou para pensar que a sua empresa pode estar pagando impostos a mais? O nosso sistema tributário é bem complexo e é comum as empresas pagarem mais do que o devido. Saiba que é possível recuperar os valores dos últimos 5 anos e reforçar o seu caixa. A Fortus Tax é especialista no assunto e já ajudou muitas empresas nos seus 18 anos de atuação. E o mais importante, você só paga pelo serviço depois que o dinheiro estiver na sua conta. Fortus Tax. Pagar o justo é o nosso forte. Olá, está no ar o programa Papo Certo, com minha apresentação, Amanda de Oliveira e de João Custódio. E no programa de hoje o assunto vai ser direito de família. De segunda a sexta, nesse mesmo horário, estamos aqui falando sobre as diversas áreas do direito, empreendedorismo e saúde. E no Papo de Família o tema é as escalas da alienação parental. Nosso convidado de hoje é o Dr. Jorge Trindade, advogado, psicólogo e professor universitário. Muito obrigado pela sua presença hoje. Obrigado eu, João. Obrigado eu, Amanda, estar no programa Papo Certo. Seja muito bem-vindo. Demorou, mas consegui trazer o doutor aqui. E você aí de casa, venha participar do nosso programa, enviando a sua pergunta ou comentário através do nosso WhatsApp, que aparece aí na tela. Mas vou te lembrar, 3029 8080. Vamos fazer um rápido intervalo de 30 segundinhos e já voltamos. Tá difícil encontrar o profissional certo para a sua empresa? Precisa de alguém detalhista para aquela vaga no financeiro? Quem sabe um criativo para o marketing? Ou ainda, alguém focado em resultados? A Fortus RH utiliza técnicas de seleção e processos estruturados, realizando entrevistas, aplicando provas e testes específicos. Tudo isso para buscar a pessoa certa para a vaga certa. Fortus RH. Conectar pessoas é o nosso forte. Estamos de volta e eu quero te lembrar que o programa também está sendo transmitido pelo YouTube e pelo Facebook. E através dessas plataformas tu pode assistir e também compartilhar. Bom, vamos para a nossa primeira pergunta da noite, Dr. Jorge. E é uma pergunta que é dúvida de muitas pessoas que estão nos assistindo nesse momento. O que é a alienação parental? Muito obrigado, João. A alienação parental, é importante que se diga que é um fenômeno que existe desde que o mundo é mundo. Entretanto, no ano de 2010, no Brasil, houve uma lei para tratar, para regular o fenômeno da alienação parental. No que ela consiste? Ela consiste em programar uma criança para odiar um dos seus genitores sem qualquer motivo. Até que esta criança adote aqueles comportamentos de rejeição a um dos genitores, ou a um dos avós, ou aquela pessoa que cuida sistematicamente de uma criança. Então ela fica alijada, distanciada daquele convívio devido à interferência sobre a criança de um dos genitores. Isto é a alienação parental. Até porque a criança ela é influenciável. É influenciável, é suscetível, ela é malhável e vai incorporando aquilo que o adulto, não é, coloca no seu imaginário, no seu psiquismo. Doutor, quais são os comportamentos dos alienadores? Bom, a pessoa que aliena realmente tem algumas características. Do ponto de vista psicológico, geralmente é uma pessoa egoísta, egocêntrica, que só pensa nos seus próprios interesses. E do ponto de vista do comportamento, é uma pessoa que costuma obstruir o contato com o genitor alienado. Obstruir significa dificultar o contato. Quer dizer, não passar as informações relevantes da vida da criança, sejam informações escolares, informações médicas, informações psicológicas. Tudo isso vai ficando escondido do outro genitor
que são dados da criança. Que acaba não sabendo, não podendo acompanhar a evolução, a vida, como é que está na escola, como é que está a saúde. Isso. E costumam também essas pessoas, João, trocar sistematicamente de endereço de residência, porque isso também dificulta o convívio com outro genitor. A mudança de uma cidade? De cidade, às vezes de um estado e eventualmente até de um país. Mas de um país, nesse ponto, o pai ou a mãe pode viajar para o exterior sem o consentimento do outro? Não, não pode, mas às vezes esse fenômeno é tão grave que às vezes isso acontece. Nós acompanhamos um caso há um tempo atrás, sem qualificá-lo, mas que um dos genitores, sem nenhum motivo, foi morar na Holanda. Não tinha parentes na Holanda, não tinha amigos na Holanda, não tinha trabalhos na Holanda, mas conseguiu uma autorização para viajar com a criança e foi morar na Holanda. E o pai tinha o direito de visitar a criança quartas-feiras, sábado e domingo. Esse direito continuou, só que continuou no espaço, porque não se pode ir quarta-feira ou sábado ou domingo para a Holanda. Ainda não descobriram um equipamento de transporte tão rápido ainda, né? Então. Que pudesse fazer isso, né? Então, essas pessoas realmente obstruem o convívio com o outro genitor, costumam não acatar as decisões judiciais e também não cumprem as combinações, os acordos, aquilo que se estabelece entre pais para o bom convívio com a criança. Porque acho que o casal tem que preservar a criança, os problemas pessoais dos dois tem que ficar entre os dois, né? Mas não... Perfeito. Porque a criança precisa do pai e da mãe. Uma coisa é proteger a parentalidade, que não tem nada a ver com os conflitos entre pai e mãe, entre adultos, né? Aqui quem sofre, quem é o alienado, o mais prejudicado é a criança, são os filhos. E as características psicológicas das pessoas alienadoras? Nós falamos sobre as comportamentais. As psicológicas são essa tendência ao egoísmo, a fazer prevalecer a sua vontade, o seu interesse, e muitas vezes, convenhamos, é retalhar a figura do outro, não é? Do outro genitor. Usa-se a criança passa a ser usada por um dos pais para atingir o outro. Um instrumento. Né? O que decorre certamente das dificuldades, da dor, da separação, né? Que muitas vezes está viva, é uma ferida viva, aberta. Isso é comum acontecer? É raro? Olha, eu não diria que seja comum, mas nós sabemos hoje que grande parte dos processos judiciais envolve, sim, temas de alienação parental. Doutor Jorge, e quais são os sintomas de uma criança alienada? João, os sintomas são muito variáveis. Podem aparecer sob a forma de uma tristeza, de uma irritabilidade da criança, ou então dificuldades escolares, enurese, quer dizer, falta do controle da urina ou das fezes, a encoprese. Pode aparecer sob forma de tristeza, depressão, que é mais grave, e quem sabe na adolescência ou quando são adolescentes, favorece o contato com álcool, com drogas e em casos muito severos até se tem eventos de tentativa de suicídio. Porque, vamos supor, o pai ou a mãe, né, que está sofrendo dessa situação, desse problema, nem fica sabendo. Nem fica sabendo. Sim, porque ele está alienado. Sim, não fica sabendo o que está acontecendo. Ele está distanciado, ele não tem informações, ele não recebe as informações sobre a criança. Essa parte até é identificável, mas aquela questão que a pessoa fica falando mal da pessoa. Isso, falar mal do outro na frente da criança. Isso faz muito mal, não há dúvida nenhuma. Para o quê? Para o psiquismo, para o desenvolvimento saudável de uma criança. Nós falamos antes da nossa entrevista sobre as escalas de indicadores legais. Fala pra gente sobre isso. Bom, eu tenho uma equipe de trabalho constituída há muitos anos e num congresso ainda recente, nós construímos, depois de muitos anos de estudos, ouvimos cerca de 5.000 pessoas, né? Foram para cálculos estatísticos e nós construímos uma escala. Escala é aquilo que vai de 0 até alguma coisa, pontua, né? Mede.
uma escala dos indicadores legais de alienação parental. Isso é um instrumento que a criança responde. Eventualmente, um dos pais ou ambos os pais respondem para ver quais os indicadores de alienação parental que estão presentes ou ausentes. E para mais, para ver se esses indicadores de alienação parental são leves para a criança, são moderados ou se são graves para a criança, para o desenvolvimento saudável da criança. Não é interessante essa É bem escala. interessante, é um instrumento. É uma pesquisa daí que a criança... Não, é uma escala onde a criança responde perguntas, né? O que você pensa a respeito do comportamento do pai, disso, daquilo que está na lei? Isso está na lei. Nós retiramos as características da lei e colocamos num questionário. Pronto. Interessante, realmente. O que pode ser considerado, então, doutor, uma alienação leve? Uma alienação leve, geralmente, é aquela inicial, né? Que apenas está presente ali no começo de uma disputa entre os genitores. E também ela tem poucas características de sofrimento psíquico. A criança apenas está se dando conta, porque a criança se dá conta de tudo, né? A criança percebe as coisas. A gente não pode supor que um conflito genitorial não seja percebido por uma criança de 5 anos, 6 anos, 4 anos. Percebe. A criança é o espelho dos pais, né? Então, uma alienação que a gente considera leve é aquela que traz poucos prejuízos emocionais para a criança. Geralmente é inicial. A inicial. E trazendo agora já para outra, né, sequência da escala. E a média? A moderada? média, que nós chamamos também de moderada, é aquela que já estão presentes algumas das características que levam ao sofrimento psíquico da criança. Algumas, 3, 4, 5 características. Sim. E aparentemente, como se percebe? Se percebe pelos sintomas. Quanto mais sintomas a criança apresenta, mais significa que a alienação está sendo moderada ou severa. Então, vamos supor, então, uma grave, então praticamente a criança já está com praticamente todos os sintomas. Com todos os sintomas, com muitos prejuízos para o seu desenvolvimento emocional. Você podia repetir quais são esses sintomas para quem está nos assistindo, doutor? Claro, até porque, claro. de repente, as pessoas ela está vendo, mas não acha que é uma coisa pequena, que é uma coisa da cabeça dele, mas daqui a pouco, escutando o doutor aqui, vai poder dar um alerta aqui para muitas pessoas que estão nos assistindo no Por momento. exemplo, a criança se mostra mais irritada, né? Começa a brigar, coisas que ela não fazia. Ou então ela começa a chorar no quarto, escondido, chora, se ausenta, não participa, né? Está realmente mostrando que foi excluída. E isso pode ir se agravando. Quanto mais a alienação for se instalando, maior são esses sintomas. Por exemplo, a criança que sempre foi bem na escola começa a ter dificuldades escolares. Na matemática, nas letras, no português, na sala de aula com o professor, com os colegas. Ou então, uma criança que já tem 3 anos, 4 anos, que já tinha o controle da urina, volta a fazer xixi nas calças. Isto é sinal de que a criança está mostrando que alguma coisa não está indo bem, né, na sua vivência com os Essas pais. mudanças comportamentais que são um grande sinal, então. Exatamente, mudanças comportamentais. E, doutor Jorge, desses sintomas, quais que são presentes em todas as escalas? Geralmente são a tristeza da criança, a criança se torna uma pessoa que não brinca, que não tem mais aquele brilho no seu olhar. Ela vai ficando triste, vai ficando opaca, de poucas palavras, qualquer coisa deixa a criança irritada, ela pode se tornar muito agressiva com o outro genitor, com outras crianças, com outros irmãos, não é? Então, isso vai mostrando que tem ali uma semente da alienação parental, que depois essa semente pode se desenvolver ou não. Só acho que o alienador, ele acha que está fazendo mal apenas para o ex-cônjuge, né? E não está fazendo mal para a criança? Com certeza. Ou seja, o alienador não consegue enxergar os malefícios que o seu comportamento
de ataque ao outro genitor provocam para o filho. Ou seja, o interesse da criança, que devia ser o primordial, passa a apenas se expressar numa criança usada, é utilizada como se fosse um meio para atingir outra pessoa. Porque, tipo, a criança ela vai sentir que menos amada. Menos amada, Porque, tipo, claro. o meu pai ou minha mãe não me amam, porque Exatamente. o alienador está falando mal dele. Então, provavelmente, ele não te dá atenção, ele não cuida de ti, ele não pergunta por ti. Enquanto pode ser exatamente o contrário, você está interessado. Claro. Uma coisa que a gente observa são alguns comportamentos mesmo. Como, por exemplo, um dos genitores presenteia a criança no seu aniversário, no Natal, em alguma data importante, chega em casa alegre com o presente, mostra para o outro, e o outro diz assim, bom, que porcaria esse presente, ele ou ela só te dá porcarias, isso é baratinho, se compra não sei aonde, sempre te dando porcarias, presentes que não têm valor. Quando na verdade a criança estava feliz, alegre, por ter sido lembrada, presenteada por aquele genitor. Né? Desqualificar a imagem do outro genitor é um grande problema no campo da alienação parental. Faço um adendo da sua fala, doutor, que também podem dizer assim, não fez mais que a obrigação do que te dar um presente. Não fez nada mais do que a obrigação, exatamente. Ou seja, não tem nenhum valor. Nós falamos sobre o problema, os sintomas, mas soluções existem? De que forma? Bom, as soluções seriam, inicialmente, procurar o entendimento que, nesses momentos, geralmente é muito raro, muito escasso, é muito difícil do entendimento. O outro caminho é que existe a lei de alienação parental justamente para este fim, ou seja, para proteger a criança dos comportamentos de um alienador. Portanto, a justiça, usando o recurso dessa lei, da Lei de Alienação Parental, que é do ano de 2010, seria procurar, através da justiça, do magistrado, do Ministério Público, mecanismos judiciais para proteger essa criança do alienador. Nosso papo está muito bom, mas nós vamos fazer um intervalo e a seguir vamos falar mais sobre alienação parental em escalas. Fiquem com a gente. Em tempos de juros altos, margens reduzidas e incertezas, rever estratégias é fundamental para manter o seu negócio competitivo. Esse cenário exige planejamento e organização financeira. Nessas horas, qualquer ajuda é bem-vinda, mas a ajuda de um especialista é necessária. A Fortus Consulting conhece na prática e tem as soluções adequadas para cada situação. Fortus Consulting. Melhorar os seus resultados é o nosso forte. Voltamos e eu tenho um convite especial para ti. Venha conhecer mais do nosso trabalho do Papo Certo nas redes sociais e também te lembrar que o programa é transmitido pelos principais canais digitais e também pela rede Litoral de televisão, através do canal 6 da NET Litoral. Doutor Jorge, a gente comentou muito de casos de alienação parental de casais separados, mas também acontece alienação parental de casais que vivem juntos? Sim, claro, João, pode acontecer. Mas, geralmente, esta alienação costuma ser transitória, passageira. Eu diria assim, uma alienação parental que não causa tantos prejuízos para a criança. Porque a criança ainda convive com os dois genitores, né? E essa convivência pode ser melhorada, mas ela é presente, ela existe. É diferente quando isso acontece num processo de separação, onde há mais possibilidade de um excluir completamente a figura do outro, né? E ficar constantemente falando mal daquele genitor. Você comentou também antes que a gente fala assim do genitor que faz a alienação, né? Mas também pode ser de outra pessoa, pode ser um avô, pode ser uma avó, claro. Um padrasto, uma madrasta. Perfeito, João, pode ser. Quando se pensou inicialmente a lei de alienação parental, se imaginava que era só entre genitores, entre pai e mãe. Depois, com o passar do tempo, se percebeu
que isto vale para as demais pessoas que convivem com a criança. Pode ser um avô, um padrasto, pode ser até um profissional da área da escola, da saúde, que vai denegrindo a imagem de um pai em detrimento do outro. Você vai comprando esse comportamento de atingir a imagem do outro, de falar mal da imagem do outro, de prejudicar a figura desta pessoa, seja pai, seja mãe, seja quem for. E quem comete a alienação parental corre o risco de perder a guarda, o direito à visitação ou convivência? Perfeito, Amanda. Uma das formas de proteger a criança é, temporariamente ou por tempos mais longos, afastar a criança do convívio, tirar a criança do convívio da pessoa alienadora. Então, a inversão da guarda, quer dizer, a criança era cuidada, residia, morava, convivia mais frequentemente com o genitor, a justiça, percebendo a alienação parental, faz a inversão da guarda. Quer dizer que aquela criança passa aos cuidados, a residir, morar com o outro genitor, aquele que não é o alienador. Doutor Jorge, e é fácil de provar isso na justiça? Olha, João, não é fácil nem difícil, não é bom, porque tudo isso envolve um grande sofrimento, não é? Para todo mundo, mas primordialmente para uma criança. A forma, hoje em dia, mais eficaz de comprovar uma alienação parental é uma boa avaliação psicológica com a criança, com os genitores, com aquele que é a pessoa que cuida e aquele que é o alienado e aquele que é o alienador, e fazer então uma perícia psicológica. Através de uma perícia, o perito poderá informar ao juiz, através de um laudo, se aquela criança apresenta ou não apresenta sintomas de alienação parental e sugerir qual seria a melhor forma de convivência para que esses comportamentos não existissem mais. Um outro colega seu que esteve conosco falou sobre uma multa aos alienadores. O senhor traz para a gente? A ideia de criar uma multa judicial para aquelas pessoas que alienam, ou dentro do processo, quando o magistrado, o juiz, percebe que tem má fé. Então, ele está autorizado a aplicar uma multa financeira, pecuniária, de dinheiro, não é? Mas uma questão que geralmente se pergunta também, Amanda, é se alienação parental é crime, né? Não é crime, não há uma lei no Brasil específica sobre a criminalização desse comportamento, embora hajam outros delitos, né, como, por exemplo, causar prejuízo psicológico a uma criança. Há uma série de normas hoje em dia que procuram proteger a criança. Agora, o comportamento em si de alienação parental, ele não configura um crime no Código Penal. Há, entretanto, outras disposições jurídicas que procuram proteger a criança, como, por exemplo, os maus tratos a uma criança. Se uma alienação parental caracteriza maus tratos, né, ou alguma pressão psicológica muito grave sobre a criança, então será um outro tipo de delito, mas não o delito propriamente de alienação parental. Doutor Jorge, e a alienação parental, ela é considerada até os 18 anos? Olha, nós temos casos de alienação parental de pessoas adultas, né? Por exemplo, idosos. Um dos filhos, né, não quer que o outro conviva com o idoso, por exemplo, que está com Alzheimer e internado numa clínica de cuidados para idoso. Então, um visita o idoso, segunda, terça, sábado, domingo, e o outro fica excluído. Não pode falar com o idoso. Isto é, sim, alienação parental de pessoas adultas. Interessante esse exemplo. Eu não tinha percebido sobre essa possibilidade também. E não é tão raro, não é tão raro. Também pessoas que têm alguma deficiência psíquica, né? Então, elas podem, mesmo adultas, estarem sofrendo alienação parental. Uma pessoa que tem, por exemplo, um transtorno mental, uma doença mental,
um retardo mental, que não tem condições, ela vive como se fosse uma criança. Ela pode também facilmente cair, digamos assim, nas malhas de um comportamento alienador. E voltando um pouquinho sobre as crianças, doutor, e em relação ao conselho tutelar, qual é o papel dele na alienação? Muito importante o papel do conselho tutelar, porque muitas vezes a notícia de que existe uma alienação parental sai da escola. Da escola, se percebe na escola, a professora percebe, a psicóloga da escola percebe, e aí então se comunica imediatamente ao conselho tutelar. O conselho tutelar tem essa tarefa de averiguar essas características, geralmente fazendo visitas, faz um relatório sobre o que ele assistiu e encaminha para o Ministério Público, que tomará as medidas necessárias. É muito importante o papel do conselheiro tutelar. Doutor Jorge, também tem outra forma assim que o pessoal comenta muito e geralmente é mais no caso dos pais até assim, quando o pai deixa de visitar o filho, né? Se muda para uma outra cidade, se vê o filho uma vez por mês, por semestre, uma vez por ano, às vezes passa um ano sem ver o filho. Como a justiça toma medidas em relação a isso, em que Então, o cônjuge, o genitor, deixa de acompanhar o filho, né, e visitá-lo? Perfeito. Quer dizer, um dos genitores vai para outra cidade, começa a ver o filho, a criança, uma vez por semestre, depois uma vez por ano, depois de 5 em 5 anos, quando a gente vê, tem um adolescente que não tem nenhum convívio, porque o próprio genitor abandonou o seu filho, a sua filha. Isso é uma outra figura, que não é exatamente alienação parental, mas é a figura do abandono afetivo. Ou seja, o familiar que deveria ter manifestação do convívio e do afeto para com uma criança, simplesmente deixa de fazê-lo, abandonando, ou seja, virando as costas para o seu filho, para a sua filha, para a criança, que está ali dependendo ainda, né, da imagem, da participação daquele pai, daquela mãe, daquele genitor. Isto se chama abandono afetivo. É porque às vezes até o casal se separa, constitui novas famílias. Exato. E nesse momento deixa de visitar o... Vem novos filhos, Novos não é? filhos. E esses irmãos acabam não convivendo e às vezes nem sequer se conhecendo. Chegou uma pergunta aqui de telespectador, vamos ver se dá tempo de ler aqui para o doutor. O meu ex-marido deveria pegar meu filho todos os finais de semana, um sim e um não. Porém, fica com o nosso filho somente a cada 6 meses durante 15 dias. Isso é um tipo de alienação parental ou é um tipo de abandono, já que ele não está cumprindo o que foi acordado no divórcio? Amanda, isto é uma forma de abandono afetivo, né? Não chega a ser uma alienação, porque ele não está obstruindo que o outro cônjuge conviva com a criança. Ele está realmente virando as costas, né? Tinha um compromisso, tinha acordado, tinha combinado de ser de 15 em 15 dias, sábado e domingo, e agora virou uma vez por semestre. E isso, no caso de abandono, a justiça pode tomar alguma decisão para minimizar esse problema? Porque o abandono gera várias questões psicológicas na criança também, né? E no adulto depois, né? Porque eu vejo assim, muito... Parece que nos últimos tempos eu tenho conhecido mais pessoas que têm esse tipo de problema. Exatamente. Mas o doutor vai ter que ficar para a próxima, que já estamos já... Chegou no final do programa, doutor Jorge. Vamos para o próximo, mas só para dar uma palhinha, às vezes tem que indenizar essa criança que foi abandonada. A justiça sabe fazer isso. Muito bem. Muito obrigada, doutor Jorge. Quero que voltes aqui conosco. Obrigado eu. Então você pode também assistir o programa pelo YouTube, né, do Papo Certo. E lembrando que o programa é reprisado amanhã, às 7h30 da manhã. Então, amanhã, às 20h30, estamos aqui e vamos falar sobre o Papo Empreendedor. Estará conosco o empresário Daniel Camargo e eu estarei esperando todos vocês. Até lá!